Gálatas, capítulo 4, e o seu versículo de 21 a 31. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Como que vocês querem ler? Em pé ou sentados? Vamos ficar de pé então? Vamos ler a palavra em pé. Sei que vocês acabaram de sentar, mas leremos em pé na NVI, a minha tradução de hoje. Diz assim a palavra de Deus: diga-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém de agora. Versículo 25, alguns manuscritos trazem: e o Monte Sinai na Arábia agora é como Jerusalém. Pois ela e seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é a nossa mãe. Como dizem as Escrituras: alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filho da mulher livre. Pela tua palavra bendizemos o teu nome mais uma vez, glorificamos o teu nome, ó Pai, porque acabamos de cantar que nós amamos o Senhor, e amamos o Senhor agora também ouvindo a tua palavra e aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa ser entronizado aqui nessa noite e com certeza receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Assim nós oramos. Pode se assentar, por favor. Muito bem, meus irmãos, dentro dessa série de sermões temos visto, nos últimos textos pregados e expostos aqui, que em todo o capítulo 3, final do capítulo 2, início do capítulo 3 em diante, e boa parte do capítulo 4 até o versículo 20, Paulo apresenta uma defesa vigorosa da salvação somente pela fé. Mês passado, nós trabalhamos aqui as 5 solas dentro da comemoração dos 508 anos da Reforma Protestante, e vimos a sola gratia, a salvação somente pela graça. E Paulo tem aqui, nesses versículos, trabalhado essa temática com a igreja que estava na Galácia. Ele defendia a ideia e repregava o que já tinha sido pregado várias vezes, que a salvação não é por méritos próprios, mas a salvação é pela graça. Aqui na igreja da Galácia, nesse ponto, Paulo tem que ser mais específico com os crentes judaizantes, aquelas pessoas que tinham ouvido o evangelho da salvação, mas que ainda tinham a sua cultura muito voltada para os ritos religiosos da cultura judaica. Esses judaizantes, em alguns textos bíblicos, nós vamos ver que eles se tornaram, em muitas igrejas, opositores do apóstolo Paulo, inclusive dizendo que ele não era apóstolo coisíssima nenhuma. Os judaizantes aqui afirmavam que para alguém ser considerado filho de Abraão, seria necessário submeter-se à lei mosaica. Mesmo após o encontro com o Evangelho, com Cristo Jesus, os judaizantes continuavam defendendo isso. E tudo aqui indica que essa falsa mensagem que estava produzindo grandes problemas lá dentro da igreja da Galácia,
influenciava significativamente a igreja ali estabelecida. E Paulo precisa agora, dos versículos 21 até o 31, Paulo precisa diretamente se dirigir a essas pessoas que se colocavam debaixo da lei, mesmo vivendo já no tempo que nós chamamos de tempo da graça, o tempo do Evangelho. E de uma vez por todas, trabalhar no coração da igreja para que essa influência de viver debaixo de um jugo passado acabasse de uma vez por todas. E Paulo, de uma forma muito inspirada, utiliza a história de Abraão. Todos respeitavam Abraão, inclusive diziam, como eu disse agora, que o povo devia viver sobre a lei mosaica, a lei de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foi estabelecida lá no Monte Sinai. Então Paulo começa a introduzir e usa a lei para dizer o quanto que eles não entendiam da lei. E começa a discorrer toda essa ideia do versículo 21 em diante. O que Paulo utiliza aqui, na verdade, é uma história que está lá em Gênesis capítulo 21, que vai trazer o relato de duas mulheres, de Sara e de Agar, e também do nascimento dos seus filhos, respectivos filhos, Ismael e Isaque. Então Paulo vai lá atrás, numa linguagem que o povo conhecia por ser um povo judaizante, ali naquela região, e ele ilustra, trazendo as ideias do que aconteceu com Sara e Agar e com seus filhos. Ao analisar esse texto, o próprio texto já nos dá a ideia de que Paulo tem 3 linhas de raciocínio e uma linha de raciocínio central. A linha de raciocínio central de Paulo é que ele vai usar a história de Sara e Agar para justamente refazer essa dicotomia na cabeça dos irmãos que ali viviam. A primeira ideia, e nós podemos dividir esse texto em 3 partes para o nosso estudo dessa noite, é quando Paulo chega no versículo 21 e 23. E no versículo 21 e 23, Paulo informa que a própria lei prova, que a salvação é um milagre divino e não um esforço humano. Isso nos versículos 21 e 23 do texto que nós lemos. O texto em seguida, versículo 24 a 28, diz que a lei faz filhos escravos, enquanto a salvação faz filhos livres. E aqui o apóstolo emprega, então, a alegoria de Agar e Sara. E a terceira parte do texto, que é o que nós vamos ver hoje, traz a ideia de que mesmo a perseguição dos filhos da carne nunca vai anular a vitória dos filhos da promessa. E eu quero pensar com vocês isso hoje. Vamos começar a discorrer o texto dentro desse tempo que nos é proposto, e nós iremos começar do versículo 21, do início. Muitos cristãos na Galácia estavam sofrendo um naufrágio espiritual, parecido com o que acontece nos dias de hoje. O evangelho sendo pregado, e muitas vezes sendo pregado de forma distorcida, afastando-se da simplicidade do evangelho. O pessoal que estava pregando o evangelho lá na Galácia havia dado crédito aos judaizantes, que ensinavam que a salvação ela é alcançada pelo esforço humano no cumprimento da lei, por aquilo que eu faço. Uma coisa que contradiz muito a doutrina bíblica da salvação, que prega que a nossa salvação é somente pela graça. Agora, Paulo deseja voluntariamente colocar-se novamente à disposição de ensinar aquela igreja que viver sobre o jugo da lei não é uma coisa boa. Lucas, versículo 21 no telão, por favor. Diga-me, e Paulo pergunta para a igreja, diga-me, vocês que querem viver debaixo da lei, vocês realmente sabem o que é a lei? Paulo está usando a lei para dizer que nada, se vocês entendessem a lei, vocês não queriam viver mais debaixo desse jugo e a partir de hoje queriam viver essa nova vida com Cristo. Então as pessoas que estavam pregando um evangelho distorcido, dizendo que precisava viver sobre o jugo da lei, agora Paulo está dizendo, vocês não compreendem nada. Vocês estão servindo a Deus há tanto tempo, vocês estão há tanto tempo na presença do Senhor, vocês estão crentes há tanto tempo, mas vocês ainda querem viver nos rudimentos do passado. Vocês não entendem nada de evangelho. Paulo está dizendo isso à igreja da Galácia. E Paulo está dizendo isso e ele pergunta, acaso vocês não ouvem a lei?
Versículo 22, Lucas. Paulo vai defender a autoridade das Escrituras, introduzindo seu argumento clássico. É a primeira vez que eu vejo Paulo dizendo, está escrito. Ele usou a mesma ideia de Jesus quando foi tentado lá tentado no Nordeste, não, no deserto. Quando foi tentado lá no deserto, e Satanás chegou para ele, e Jesus falou para Satanás, você não sabe de nada, cara, está escrito, assim, assim e assim. E aqui Paulo vai dizer isso para a igreja. Abraão teve 2 filhos, é verdade. Embora aqui, irmãos, Abraão tenha tido outros filhos com Quetura, para esse texto aqui, eles não eram tão relevantes para o argumento teológico que Paulo vai defender. Então, Paulo apresenta 2 contrastes aqui. O primeiro é que os filhos vieram de mães diferentes, uma escrava e outra livre. O segundo é que um nasceu de modo natural, de influência de Sara e do seu marido, Abraão, e o outro nasceu da promessa sobrenatural. E aqui vai surgir a distinção da carne e do espírito. Olha que coisa fantástica. Paulo está ensinando para a igreja que se você vive no rudimento passado, você está vivendo numa vida carnal, ou numa vida que não há entendimento da palavra de Deus. Mas aqueles que são nascidos da promessa, são nascidos do Espírito e vivem no Espírito. Paulo está trazendo essa ideia. Nós vamos ver isso quando Paulo começa a preparar um plano de fundo, e as próximas pregações aqui vai trazer justamente as obras da carne, o viver no Espírito, capítulo 5, a armadura de Deus, os capítulos em diante que vem trazendo a estrutura da carta como todo. Mateus Henry, um cara que eu gosto muito, ele cita no seu comentário de Gálatas o seguinte, que a lei gera servidão, o Evangelho produz verdadeira liberdade, porque faz de nós filhos da promessa. Ismael aqui então está representando o esforço humano, Isaac representa a obra soberana da promessa divina. John Stott, numa citação literal da sua mensagem aos Gálatas, num comentário que ele faz, ele diz, abre aspas, a lei e o Evangelho não são 2 caminhos de salvação, mas 2 maneiras de compreender a relação entre Deus e o homem. Uma baseada em mérito, Ismael, e outra na graça, Isaac. E Paulo traz 2 verdades aqui poderosas dentro desses 2 versículos 21 e 22. A salvação não procede por mérito humano, ainda que hoje haja, naquela época, judaizantes formais, religiosos, crendo que precisava seguir ritos, seguir coisas antigas. Muitos ainda crendo que pode alcançar a salvação por ritos ou obras. Vivem presos ao faça aquilo, não faça aquilo outro. Porém, como toda teologia nos afirma, essa xícara é do Gil ou sua? Do Gil, misericórdia. Se ele estiver assistindo aí, peguei emprestada, viu, pastor Gil? É a vida de viva isso, faça aquilo, não faça aquilo. Porém, irmãos, toda teologia reformada que nós cremos, afirma, obedecemos porque fomos salvos, não obedecemos hoje para sermos salvos. Nós já somos obedientes à palavra de Deus porque somos salvos. Isso é o suficiente. O segundo ensinamento que Paulo traz aqui nesses versículos é que todos nascemos como Ismael. Todos nascemos como filhos escravos do pecado, segundo a carne. Somos inclinados ao pecado e precisamos do novo nascimento em Cristo Jesus, que é uma obra soberana que só o Espírito Santo pode fazer. Assim como o plano humano de Abraão e Sara, para que a escrava tivesse um filho para dar geração para Abraão, trouxe conflito terrível. O nosso esforço humano nunca irá produzir a justiça de Deus. Pelo contrário, o nosso esforço humano irá produzir a escravidão espiritual. Quando Isaac nasceu, filho da promessa, tudo se ajustou. Assim também com a nossa salvação. Quando estávamos perdidos e sem Deus no mundo, e a salvação nos alcançou pela fé,
nunca por mérito, tudo se ajustou nas nossas vidas. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você sabe por que você tem que amar Jesus? Você sabe por que você deve a sua vida a Jesus? Porque eu não sei você, mas eu sei aonde Jesus foi para me resgatar. Eu sei qual foi o lamaçal pecaminoso que o Mestre santo, puro e imaculado, foi para me buscar. Se eu pergunto para você de onde você veio, qual eram as suas práticas pecaminosas, terríveis, que você cometia antes de entregar a sua vida a Cristo e ser alcançado por essa graça maravilhosa, com certeza seria motivo de muita alegria nessa noite, saber que um Deus tão santo e tão puro, foi no lamaçal do pecado, entrou no lamaçal do pecado sem se contaminar, mostrando que é possível viver uma vida em santidade, para resgatar a mim e a você. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer um glória a Deus, porque Ele foi no lugar mais escuro te resgatar? É esse o amor que nós temos que retribuir. Há coisas que estão no nosso alcance, irmãos, mas há coisas que não estão no nosso alcance, e Paulo precisa ensinar isso para a igreja da Galácia. Você pode planejar um piquenique no parque, com a sua família, você pode planejar uma festa no parque, mas você não pode garantir que o sol estará brilhando e ensolarado. Nossa salvação é como essa manhã ensolarada. Eu posso querer que as coisas sejam perfeitas, mas se o Senhor não trouxer sobre mim a graça dEle, enfim, irmãos. Então nessa noite, querida irmã e querido irmão, eu quero que você entenda e receba pela fé a salvação. Você que entrou por essas portas e ainda não se decidiu por Cristo Jesus, eu quero ser boca de Deus para você aqui e dizer: há um tempo de vitória e salvação para você hoje. Nós como comunidade queremos que você faça parte da nossa comunidade entregando a sua vida para Jesus hoje, porque isso não é mérito seu. Você não tem que terminar ou parar das suas obras pecaminosas, você só tem que reconhecer que é um pecador, e a graça há de te alcançar nessa noite, porque não é mérito seu, é graça, e a graça é de graça. E você, crente que está me ouvindo, continue obedecendo a Deus, continue fazendo boas obras, continue buscando a salvação, a santificação, mas tenha em mente que tudo isso é fruto, isso tudo é fruto da salvação dada por Cristo Jesus. Paulo quer que os Gálatas abandonem a lei como meio de salvação de uma vez por todas e se volte para Cristo. A própria lei que Paulo cita nos versículos 21 e 22 ensina isso para eles de forma sobrenatural. Os judeus criam que a descendência física de Abraão era suficiente para a salvação. João Batista rejeitou isso. O próprio Jesus rejeitou isso. Agora Paulo reforça que a verdadeira filiação espiritual é pela fé e não genealógica. E isso nos leva ao segundo momento que Paulo quer conversar com a igreja da Galácia. Versículos 24 a 28. Paulo vai dizer que a lei faz filhos escravos, enquanto a salvação faz filhos livres. Para explicar esse ponto de vista de Paulo, Paulo usa a história de Gênesis 21, a história de Agar e Sara. O próprio versículo 24, que está aí na tela, o próprio versículo diz que essas coisas são apenas uma linguagem figurativa, para que Paulo consiga colocar na cabeça da igreja que a salvação é pela graça, pela fé. Algumas versões vão dizer, como a Ara, que Paulo usa uma alegoria para poder entrar no coração dos irmãos da Galácia. Quando Paulo examina a história judaica, ele conclui várias coisas. Ele não está sugerindo aqui que isso é uma explicação literal da passagem que ocorreu no capítulo 21. Ele não está fazendo um esboço exegético dos versículos de Gênesis 21. Ele está usando uma parte do texto como uma alegoria, uma parábola, para que o povo possa entender. E entender principalmente que essa história pode muito bem explicar o verdadeiro evangelho.
E aqui Paulo prossegue no versículo 24, dizendo que essas duas mulheres são duas alianças. A história bíblica registra duas alianças com o povo de Deus, a antiga e a nova. E Cristo está no meio aí, a cruz de Cristo está no meio. E a própria estrutura bíblica vai nos trazer essa ideia de uma antiga aliança e de uma nova aliança. O livro de Hebreus vai nos ensinar muito a respeito disso. E esse contraste central que Paulo traz como centralidade do argumento, ele vai dizer que a antiga aliança revela a incapacidade humana de ser salva. E a nova aliança, em contrapartida, revela a suficiência divina. A nossa Bíblia, como eu disse, já está dividida assim. John Stott, ainda dentro do seu comentário de Gálatas, ele vai trazer o seguinte: uma aliança é um acordo solene entre Deus e os homens, através do qual ele os transforma em seu povo e promete ser o seu Deus. E ele continua: a antiga aliança mosaica fundamentava-se na lei, mas a nova aliança, a cristã, figurada em Abraão, profetizada por Jeremias, fundamenta-se na promessa. Na lei Deus colocou responsabilidade sobre as pessoas, e na lei Deus disse: farás e não farás. Mas na promessa, Deus assume a responsabilidade e diz para o seu povo: eu que farei. Que fantástico isso, né, irmãos? Como é bom viver num tempo que Deus assume a responsabilidade, dizendo: quer saber? De uma vez por todas eu vou resolver isso daí. Eu farei, diz o Senhor. E para simbolizar a antiga aliança, Paulo vai discorrer nos versículos 25, Paulo usa Agar. E aí ele vai dizer que Agar, ela procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Sinai aqui, irmãos, foi no local onde Israel recebeu a lei. E Paulo associa Agar à Arábia, o local onde o Sinai está colocado, provavelmente, inclusive nos textos de Gênesis, lembrando que foi para a Arábia que Agar fugiu quando Ismael foi mandado embora da casa de seu pai pela sua senhora. Então a lógica é clara aqui nos versículos 24 e 25. Agar era escrava, produziu um filho escravo, a lei foi recebida no Sinai, que a lei escraviza, e Jerusalém, o símbolo do judaísmo, legalismo de então, no período em que a carta foi escrita, também se encontra sobre escravidão espiritual. É muito pouco provável aqui que Paulo queira ensinar para um povo que conhecia a região sobre geografia. Paulo está colocando assim o dedo na ferida deles, porque eles colocavam Jerusalém como um lugar santo, um lugar onde Deus habitava por mãos humanas. E Paulo está dizendo: olha, tanto o local que vocês adoram, quanto a lei que vocês servem, quanto tudo que vocês estão servindo, na verdade está escravizando vocês. Paulo apresenta então um contraste no versículo 26, dizendo que se Agar representa a escravidão, Sara, ou o filho da promessa, a Jerusalém do alto, é considerada aqui por Paulo então não escrava, mas livre. Paulo vai dizer no versículo 26, e ela é a nossa mãe. Se a Jerusalém terrestre representa a velha ordem, a Jerusalém celestial é representada aqui pela igreja, composta por filhos da promessa. Ismael simboliza a tentativa humana de obter a promessa. Isaac representa Deus realizando o que prometeu, sem auxílio humano. É uma dicotomia. E permita-me abrir um parêntese aqui: nós, servos do Senhor, precisamos de uma vez por todas sermos descatolizados. Nós estamos na igreja e viemos para a igreja com isso: não pegue isso, não toque aquilo, não faça isso. Para que parede preta? Para que festa da roça? Isso não pode. E a gente está: não pegue, não toque, estamos sendo escravizados pelo pecado.
Mas a partir do momento que a minha vida é criada como uma nova vida em Cristo, e eu entendo que pela bênção que Deus derramou sobre Abraão, e foi profetizado pelos profetas, em Cristo Jesus, então eu sou um filho livre, e nada pode me prender mais, e não existe mais, não toque isso, não pegue naquilo, porque agora eu sou livre. Pastor Tiago, domingo passado, pregando aqui, citou um versículo que eu amo. Ele disse em 2 Coríntios 3,17, porque o Espírito é o Senhor, e aonde o Espírito do Senhor está? O Espírito do Senhor está aqui no nosso meio? Eu não ouvi, o Espírito do Senhor está aqui? Então aqui há liberdade. Aqui há liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de adoração, porque agora não somos filhos da escrava, em Cristo Jesus, somos filhos da promessa, filhos e filhas da promessa. Versículo 27, olha que coisa fantástica, né? Paulo vai, eu pedi para o Lucas separar em outra versão, porque eu gosto, Isaías 54:1, Lucas, por favor. Pastor Tiago, se der alguma coisa errada na palavra, a culpa é do Lucas, tá? Muito bem, porque ele está demorando aqui, ó. Lucas, não é Lucas não, meu filho, é Isaías, muito bem. Olha só o que esse texto fala, e é o texto que Paulo usa no versículo 27. Lá de Gálatas, Paulo está citando Isaías capítulo 54. O povo era familiar com essa linguagem lá do profeta Isaías. O povo gostava de Isaías. E Paulo está dizendo, então deixa eu citar uma coisa que vocês entendem. Canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz. Exulta com alegria, canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Isso explica muito o que Isaías estava dizendo. Isaías estava apontando para Jesus e dizendo, vai chegar um tempo em que nós seremos apenas os filhos da promessa. E em Jesus Cristo nós somos os filhos da promessa. E o texto que Paulo está dizendo é, vocês não podem ser mais estéreis. Você não pode ser mais com quem não tem filhos. Você deve se alegrar, pois você vai ter mais filhos do que quem tinha marido. A igreja, assim, a nossa igreja, a igreja de Cristo atual, supera em muito, em número e glória o antigo Israel. O teólogo Odge resume essa interpretação dizendo o seguinte, presbítero Felipe: a verdadeira descendência de Abraão é definida pela promessa, não pela genealogia. Paulo conclui no versículo 28, essa segunda etapa, dizendo e lembrando aos irmãos que eles são filhos da promessa como Isaac. Versículo 28, ele desfaz a ilusão judaica de que ser descendente físico de Abraão, aliado à observância da lei, bastava para herdar a promessa. Abraão teve duas mulheres, naquela época era permitido, uma era escrava, outra livre, e somente o filho da livre herdou a promessa e foi o herdeiro. Assim, somente aqueles que pertencem a Jerusalém do alto, pela fé, serão verdadeiros herdeiros. Há um jargão aí, e eu defendo ele. Há um jargão que diz que Deus não tem netos. É verdade. Assim como muitos judeus pensavam ser filhos de Abraão, e por serem filhos de Abraão, terem direito a essa promessa. Hoje muitas pessoas ainda acreditam que são filhas de Deus porque o pai é pastor. Existem muitas pessoas que acreditam que são filhas de Deus ou filhos de Deus porque o pai e a mãe é crente. Deus não tem neto. Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu nunca vi dizendo que Deus tem neto. Pelo contrário, Deus abençoa a geração e a geração até a quinta geração. Mas Deus não tem neto, Deus tem filhos. Não confie sua salvação a ninguém que não seja Jesus Cristo. É preciso entregar hoje a sua vida para Ele. É hoje que o Senhor está chamando você para ter um encontro genuíno e verdadeiro.
Mas pastor padre, eu fumo. Sim, e daí? Pastor padre, eu estou vivendo uma vida em pecado. Sim, e daí? Jesus está dizendo hoje: vinde a mim como estáis, pobre e cansado, lançai sobre mim o vosso peso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você não pode sair daqui nessa noite da mesma maneira que você entrou. Isso aqui não é um jargão. Há salvação de Deus para você aqui hoje, igreja. O evangelho precisa ser pregado, doa a quem doer. Há salvação para pecadores aqui hoje. Falando em termos terrenos, ninguém é filho dos seus pais por mérito. Eu não sou filho do meu pai e da minha mãe por mérito. Tem muita coisa aí na internet hoje. Eu vi um memezinho tão assim, feito de inteligência artificial. A mãe acaba de dar luz no menino, o menino já vira para o doutor e fala assim: eu nasci aonde? Em Londres? Não, você nasceu na Ceilândia. O menino: ah, não. Nada contra a Ceilândia, né? Mas pense, nós não nascemos aonde nascemos por obra do acaso. Nós não somos filhos de Deus por obra do acaso. Nós somos filhos de Deus porque fazemos parte dessa linhagem dos filhos da promessa. Paulo quer que os cristãos da Galácia abandonem a lei como meio de salvação e se voltem para a fé. Ele prova pela própria lei que a salvação é um milagre e não um esforço. Ele demonstra que a lei faz filhos escravos, enquanto a salvação faz filhos livres. E depois de demonstrar tudo isso, Paulo chega no final da sua prédica. Paulo precisa ainda realizar a última tarefa de mostrar para o povo lá da Galácia, por esse texto, que a própria lei ensina em abandoná-la como caminho de salvação. E isso é explicado no final do texto, nos versículos 29 e 31. E aí Paulo vai dizer que a perseguição dos filhos da carne não anula a vitória dos filhos da promessa. Irmãos, aqui é interessante porque Paulo traz mais uma alegoria, ainda usando, como diz o pastor Giovanni, de forma muito sapiencial, usando a lei como lanterna para entender o Novo Testamento. E aqui chegamos ao ponto que Paulo explica que a própria lei aguardava uma decisão daqueles que o seguiam. Ele recorda aqui também um episódio do Antigo Testamento, e Paulo escreve que naquele tempo o filho nascido de modo natural, segundo a carne, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Versículo 29 vai nos dizer isso. Essa história, esse restinho da história que Paulo fala ainda em Gênesis capítulo 21, do versículo 9 em diante. Paulo vai dizer que quando Isaac desmamou, em média de 3 anos, os meninos daquela época mamavam até mais tarde, né? Até muito tempo. Tem um povo aí que eu conheço que mamou até os 7 anos de idade, né? Tem alguns aí, quem não se manifeste não, né? Paulo vai lembrar dessa história. E aí a alegria de Abraão foi o seguinte: eu vou fazer uma festa aqui, chama todo mundo. No meio da festa, o Ismael, que era um menino mais velho do que Isaac, começou a zombar. O filho da escrava começou a zombar do filho da sua senhora. E Paulo vai trazer essa ideia aqui, desse restinho desse texto, dizendo que essa zombaria que foi de um para com o outro caracteriza a perseguição mencionada por Paulo lá nos capítulos 1, 2 e 3 dos textos que nós estamos estudando. Mateus Henry ainda diz outra coisa, dizendo, abre aspas, a antiga inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente manifesta-se até nos menores detalhes, ou nas pequenas atitudes. E Paulo argumenta que o mesmo estava ocorrendo aqui em Gálatas, no versículo 29. Assim como o filho da carne perseguiu o filho da promessa, agora os judaizantes estavam perseguindo os cristãos e impondo as leis judaicas a um povo que só vivia em prol do evangelho. E o que fazer diante disso? Paulo recorre ao capítulo 21 de Gênesis e o versículo 10. Mas o versículo 30, Lucas, vai dizer, 30, contudo, o que diz a Escritura? O que a Escritura nos ensina em relação a isso?
Paulo vai dizer então: mande embora a escrava e o seu filho. Se Agar e Ismael representam a antiga aliança como meio de justificação, conforme vimos aqui anteriormente, então Paulo está ordenando que os crentes rejeitem tanto os judaizantes quanto os seus ensinos legalistas. A própria lei, como destaca John Calvino, abre aspas, aponta para o fato de que, tendo cumprido o seu propósito, ela deve ceder lugar à liberdade do Evangelho. Ou seja, havia chegado a hora de abandonar o legalismo para a igreja da Galácia. A razão representada aqui é simples, igreja. O filho da escrava jamais será herdeiro como filho livre. Abraão e Sara tentaram ajudar Deus recorrendo a Agar, mas criaram um problema que depois exigiu a separação. Assim também é o legalismo. O ensino de Paulo deve ser seguido pela igreja. Expulse da igreja o legalismo. John Stott vai dizer, abre aspas, lei e graça são incompatíveis como princípios de salvação. Tentar conciliar as duas é destruir as duas. Paulo encerra seu argumento reafirmando lá no versículo 31, que nós não somos filhos da escrava, mas da livre. Charles Hodge resume este princípio dizendo que os crentes não apenas são libertos da escravidão da lei, mas possuem a dignidade de filhos na casa do Pai. Assim como os cristãos lá da Galácia estavam sendo perseguidos pelos judaizantes dentro da igreja, a Bíblia e a história nos conta histórias de perseguição dentro de casa. José foi perseguido pelos seus irmãos, Jesus foi perseguido na sua nação, Paulo foi perseguido pelos judeus que o tanto amava, os reformadores foram perseguidos pelo Papa, muitos crentes são perseguidos dentro da igreja pelos irmãos queridos. Então, se você está sendo perseguido por ser religioso, ou pelos religiosos, melhor dizendo, ou você está sendo perseguido por ímpios, por você servir a Deus, não murmure e nem pare. Na verdade, a Bíblia já nos ensina que devemos esperar a perseguição. Mas aqui há outro contraste. Se você persegue alguém, não basta só falar para quem é perseguido, né? Deve ter alguém que está me ouvindo aí que ama perseguir alguém. Se você persegue alguém, pare já. Ainda que a Bíblia já nos advirta que essa questão de perseguição é pecado, não custa nada eu dizer para você. Pare de perseguir alguém que você está perseguindo, porque isso gera inimizades. Quero caminhar para encerrar nesses minutos que me faltam, dizendo que nós aprendemos 3 lições muito importantes aqui, no que diz respeito a esse texto para nós. A primeira lição que eu aprendo é que devemos esperar a perseguição dos filhos da carne, irmãos. É verdade. Como Cristo também esperou e enfrentou. A perseguição é inevitável para aqueles que pertencem a Deus. Quantos pertencem ao Senhor aqui? Seremos perseguidos. E muito. Assim como Isaac foi perseguido por Ismael, o próprio Cristo, o verdadeiro filho da promessa, foi perseguido por aqueles que confiavam na sua própria carne. Jesus aqui foi rejeitado pelos religiosos da sua época, atacado pela própria nação que o ovacionava, incompreendido até pelos seus discípulos. Como ele mesmo disse em João 15:20, se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Portanto, quando a perseguição vier, especialmente de dentro da comunidade, não devemos estranhar, devemos nos lembrar, de uma vez por todas, que estamos participando do sofrimento de Cristo. Faz parte, servir a Deus faz parte, caminhar com Deus faz parte. Alguém disse que a cruz foi um caminho tão estreito, que não coube nem um pé do lado do outro. Foi preciso colocar um pé em cima do outro, porque não tinha espaço para os 2 pés. O caminho é estreito mesmo. O caminho não é largo.
A segunda lição que eu aprendo nesse texto e quero compartilhar com vocês: se esperamos perseguição, também devemos esperar a recompensa, como Cristo esperou a recompensa e recebeu. A cruz precede a coroa. Cristo suportou a oposição, a rejeição e o sofrimento, porque tinha os seus olhos mantidos nos céus, na Jerusalém celestial. O que nos define é a nossa visão, se estamos com a visão na Jerusalém terrena, ou se estamos com a visão na Jerusalém espiritual. Hebreus ensina, no capítulo 12, versículo 2, pela alegria que lhe estava proposta, isso referindo a Cristo, ele suportou a cruz. Da mesma forma, se somos filhos da promessa, também herdaremos a glória preparada por Deus. Cristo é o nosso modelo. Ele sofreu, mas foi exaltado. Ele foi desprezado, mas recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele foi perseguido, mas hoje reina eternamente e continuará reinando pelos séculos dos séculos. Vale a pena sofrer, viu, crente? Vale a pena chorar, vale a pena, porque assim é com todos aqueles que também pertencem a Deus. E a terceira lição que eu aprendo é que às vezes o sofrimento é fruto de más escolhas. Cristo nos mostra o caminho da obediência total. Ismael e Agar representam, aqui no texto que Paulo está dizendo, uma escolha precipitada de Abraão e Sara. Uma tentativa humana de cumprir o que só Deus poderia realizar. O resultado foi sofrimento, e um sofrimento desnecessário. Cristo, por outro lado, mostra o caminho perfeito da entrega absoluta à vontade do Pai. Lucas 22, 42 vai dizer: não se faça a minha vontade, isso Jesus orando ao Pai, mas a tua. Enquanto nossas decisões forem carnais, enquanto nossas decisões não forem decisões espirituais, essas decisões irão produzir dor, irão produzir laços que precisam ser mandados embora de uma vez por todas. A obediência a Cristo produz vida, liberdade, paz. E a santificação consiste exatamente nisso. Remover aquilo que nos afasta de Deus e seguir o exemplo da obediência e da submissão em Cristo Jesus. Eu concluo dizendo que o desejo de Paulo era que todo cristão da Galácia abandonasse a lei como meio de salvação e abraçasse de uma vez por todas a fé. Ele usa a lei como prova de que os verdadeiros filhos de Abraão e os herdeiros da promessa são aqueles que são livres da escravidão da lei. Nós aprendemos hoje, igreja, que a salvação ela é um milagre e não um esforço. Que a lei faz filhos escravos, enquanto a salvação faz filhos livres. E que a própria lei nos ensina a abandoná-la para que nos tornemos livres. Quero lhe fazer uma pergunta. Você que ainda vive preso aos dogmas do passado, você que ainda vive preso ao tempo do seu catolicismo apostólico romano, você que ainda vive preso ao seu tempo de Assembleia de Deus, você que vive preso a um tempo que crente tinha que usar usos e costumes, deixe-me te fazer uma pergunta. Hoje, você é filho da escrava ou você é filho da promessa? Amém? Eu quero que você saia daqui hoje pensando: sou verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Sou filho da promessa mesmo. O sangue de Jesus, seu Filho, verdadeiramente me purifica de todos os pecados. Ou ainda estou achando que eu preciso subir o morro da capelinha de joelho? Eu preciso então fazer tantas coisas para que o mérito me dê a santificação. Conversava com um irmão esses dias, e ele dizia assim: eu não tenho certeza da minha salvação. E eu perguntei por quê. Ele disse: porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu disse: irmão, só o medo de você ir para o inferno quer dizer que você honra e é temente a Deus.
Não fique preso ao passado. Deus tem algo novo para nós. Pare de ficar olhando tanto para o retrovisor da vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, que é Cristo. Vamos orar? Antes de orar, eu quero falar com você que entrou por essas portas hoje querendo salvação. Eu quero dizer que chegou salvação para você hoje. O Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo, hoje está entrando dentro do seu coração. Nessa oração eu quero orar por você que sente a vontade de uma vez por todas ser um servo, um filho da promessa. No final do culto, se você quiser, pode nos procurar. Me procure o pastor Tiago, nós queremos orar individualmente por você. Mas eu não quero que você saia daqui nessa noite sem entender de que Cristo está entregando salvação para você hoje. Basta você aceitar. Basta você deixar-se ser alcançado por essa graça que nos faz filhos livres em Cristo Jesus. Pela tua igreja eu oro, Deus, e glorifico o teu santo nome. Peço ao teu Espírito que nos conduza à verdade da tua palavra. Que essa palavra de hoje nos conforme à semelhança de Cristo. Que possamos ser semelhantes a Ele em tudo, entendendo que a dor, que a luta faz parte, porque nós somos filhos da promessa. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Paulo tem nos ensinado isso aqui nesse texto, Deus, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para entender de uma vez por todas de que somos filhos e co-herdeiros de Cristo. Nós oramos e pedimos que o Senhor abençoe tanto aqui quanto os irmãos que estão nos assistindo em casa. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.